De acordo com as estatísticas do canal, eu estou falando com pessoas mais maduras, digamos assim. Então, a música Assaltaram a Gramática, do Paralamas do Sucesso, não é desconhecida, não é verdade? E o que eu quero falar aqui hoje é uma crítica social que tem nessa música. Vamos interpretar essa música. Olá, seres de luz. Que bom ver vocês novamente aqui no canal. E hoje, para a gente falar de uma música. Assaltaram a Gramática, do Paralamas do Sucesso. Que sucesso que foi essa música, lembram? E olha, das antigas. Parece atual, né? Ouçam ela agora. Analise ela dentro do que estamos vivendo atualmente. Assaltaram a gramática. Assassinou-se a lógica. Aqui a letra fala do uso indevido da linguagem e da lógica. Hoje em dia se fala todas. Não vamos entrar em detalhes. Vamos só falar gramaticalmente, simbolizando como a verdade e o bom senso são muitas vezes distorcidos. Isso pode sim ser interpretado como uma crítica à manipulação da informação, tanto pela mídia quanto por figuras políticas. Vocês ouviram o hino desse ano, né? No 7 de setembro de 2024, como ele foi cantado. Onde as palavras são usadas de maneira incorreta ou estratégica para confundir, enganar ou controlar as massas. Assassinar a lógica. A distorção da razão é outro ponto importante. Em uma sociedade onde o discurso não segue a lógica ou a verdade, prevalecem a manipulação e a mentira. Sim, continuo falando da música Assaltaram a Gramática, mas se vocês quiserem incluir o hino nacional do 7 de setembro de 2024, tudo bem. Fica por sua conta e risco. Se vocês entenderam, é isso mesmo. Distorção das regras e normas sociais. A gramática pode ser vista como uma metáfora na música para as regras e convenções da sociedade. Quando se assalta a gramática, significa que as normas sociais estão sendo subvertidas ou manipuladas para interesses próprios. Isso reflete o desrespeito às leis e à ética no comportamento de governantes ou líderes, que deturpam as normas a seu favor. Desconstrução das instituições e valores. A letra também sugere que as instituições como a política e a mídia, que deveriam seguir um conjunto de normas e princípios, são alvo de ataques e abusos. A linguagem e a comunicação, que deveriam servir para unir e esclarecer, são usadas para criar caos e desconexão. Assaltaram a gramática também remete à ideia de que as bases culturais, os valores e as tradições estão sendo destruídas ou modificadas de forma irresponsável. É uma crítica política e social. O sujeito oculto não pode mais ser condenado. Isso pode ser visto como uma crítica aos poderosos, que, embora responsáveis por muitos problemas, se escondem por trás de manobras políticas, sem nunca serem responsabilizados. O sujeito oculto representa os que agem nos bastidores do poder, mas permanecem fora do alcance da justiça ou da opinião pública. No princípio era o verbo, depois virou palavrão.
A referência ao princípio era o verbo remete à Bíblia, Evangelho de João, mas aqui é distorcida. A transformação do verbo em palavrão sugere a degradação moral e ética da sociedade, onde o discurso se torna vulgar, agressivo e ofensivo. Parece que estamos falando de uma música atual, né? Implicações culturais e artísticas. A música também faz alusão à maneira como a arte e a cultura são tratadas na sociedade. As regras da gramática, da cultura e da comunicação são distorcidas para servir a interesses comerciais ou políticos, ao invés de promover a verdadeira expressão artística e intelectual. Os livros são jogados no lixo. A desvalorização da cultura e do conhecimento é apontada como outro sintoma da crise social e política. A metáfora dos livros jogados no lixo fala sobre o desprezo pela educação e pela informação. Vocês já viram os livros que estão disponíveis para as crianças nas escolas públicas atualmente? Parecem livros sexuais, mas não são. Ironia e sátira. A música usa ironia para falar sobre a degradação da linguagem e da lógica. Ao transformar essa crítica em algo poético e artístico, os Paralamas fazem um comentário sutil e satírico sobre como a comunicação é usada de forma cínica em várias esferas da vida pública. Não estamos aqui discutindo qual lado político os Paralamas são ou estão. Estamos falando de uma música cantada por eles há muitos anos atrás, que é mais atual do que nunca. Reflexão sobre a liberdade de expressão, que com o X bloqueado ninguém tem mais. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. A referência à liberdade sugere o desejo de recuperação de uma comunicação e sociedade mais justas e verdadeiras. Ao mesmo tempo, há um lamento de que essa liberdade, em muitos casos, está sendo suprimida ou manipulada. Tente falar uma verdade naquele insta, alguma coisa. Você logo será bloqueado. Eu estava, recentemente, 7 dias bloqueada. Bom, Assaltaram a Gramática é uma música que reflete uma realidade onde as normas da linguagem, da lógica, da ética e da moral estão sendo distorcidas. É uma crítica ampla e multifacetada sobre os abusos de poder, a manipulação da comunicação e a degradação cultural. Os Paralamas utilizam a metáfora do assalto à gramática para expor como a sociedade se perde quando deixa de respeitar as regras básicas de comunicação, verdade e justiça. E na perspectiva espiritual? Sim, estamos em um canal espiritual. A música pode ser vista como uma metáfora profunda sobre o desequilíbrio entre a verdade interior e o caos exterior, refletindo a desconexão que a sociedade enfrenta em tempos de crises éticas e morais. Ao incluir a espiritualidade nessa interpretação toda que estamos fazendo aqui, podemos explorar o impacto dessa distorção da comunicação e da verdade em um nível mais elevado, conectando a letra à degradação da consciência coletiva e a necessidade de restauração de valores espirituais. Posso fazer um adendo espiritual aqui. Desconexão com a verdade universal. Espiritualmente, a linguagem e a comunicação são expressões da verdade interior e da consciência. Quando a música fala que assaltaram a gramática e assassinaram a lógica, podemos entender isso como uma metáfora
para a ruptura da conexão com a verdade universal. Assim como o verbo é a manifestação do pensamento, a linguagem é o reflexo do espírito. A deturpação da comunicação simboliza uma sociedade que perdeu o contato com sua essência espiritual, sendo dominada por egoísmo, ganância e manipulação política. Mente racional versus sabedoria espiritual. O assassinato da lógica pode ser visto como a subversão da mente racional, que deveria ser uma ferramenta para alcançar a sabedoria. Do ponto de vista espiritual, a verdadeira sabedoria não vem apenas do intelecto, mas de um equilíbrio entre mente, coração e espírito. A música, ao sugerir que a lógica foi subjugada, pode estar refletindo a perda desse equilíbrio, onde a mente racional é corrompida por interesses egoístas e a sabedoria espiritual é deixada de lado em favor de discursos superficiais e manipuladores. E o sujeito oculto é a espiritualidade. O sujeito oculto pode ser interpretado espiritualmente como o eu interior, o espírito que muitas vezes está adormecido ou silenciado pela sociedade materialista. Em tempos de crise e manipulação, o verdadeiro eu, o sujeito espiritual, é obscurecido por camadas de superficialidade, medo e alienação. Assim, o assalto, a gramática, é também o roubo da clareza espiritual. Você não tem noção do quanto escondem de você. Uma crise na qual o ser humano se desconecta de sua própria essência divina. Por isso querem você bem materialista, bem material, bem físico, para você se perder totalmente de você. Degradação moral e espiritual. Quando a música diz no princípio era o verbo, depois virou palavrão, podemos refletir espiritualmente sobre a queda da moralidade e da ética na sociedade atual. A degradação da palavra e da comunicação simboliza o declínio dos valores espirituais, onde a fala que originalmente tinha um poder criador e sagrado, como na tradição de várias religiões, se torna uma arma de ofensa, manipulação e distorção. A espiritualidade nos ensina que as palavras têm poder. Vocês aqui do canal já sabem disso. O poder de curar, de criar realidades e de conectar-se ao divino. Quando isso é corrompido, há uma perda do sagrado nas interações humanas. E o que vocês acham que essas músicas atuais fazem com quem as ouve? A espiritualidade como caminho para restaurar a verdade. Sim. Espiritualmente, assaltaram a gramática pode ser interpretada como um chamado para a reconexão com a verdade interior, com a essência espiritual que está além das distorções da comunicação e das manipulações sociais. Em um mundo onde a linguagem e a ética foram assaltadas, o despertar espiritual é uma forma de restaurar o equilíbrio e a clareza. A busca pela verdade, pela autenticidade e pela conexão com o divino é o antídoto para a confusão e a desordem que a música retrata. O papel da consciência coletiva. A música também reflete a degradação da consciência coletiva. Quando os livros são jogados no lixo, isso simboliza o desprezo pelo conhecimento e pelo autoconhecimento. Algo que é fundamental para o desenvolvimento espiritual na atualidade, vemos uma crise de valores onde as distrações do materialismo, o individualismo e a polarização política distanciam as pessoas da compreensão espiritual mais profunda
de unidade, amor e compaixão. O retorno à liberdade espiritual. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Traz a esperança de que, apesar da confusão e da manipulação, existe a possibilidade de um despertar espiritual. Também temos visto isso, né? A liberdade mencionada na música pode ser interpretada como a liberdade espiritual, a libertação das correntes da ignorância, do medo e da manipulação. A espiritualidade ensina que a verdadeira liberdade é interna, uma liberdade de ser autêntico, viver a verdade e transcender as limitações impostas pelo mundo exterior. Assaltaram a gramática. Pode ser vista como uma reflexão sobre a desconexão entre a verdade espiritual e a realidade social. Vivemos em tempos onde a linguagem e a verdade foram distorcidas, mas, espiritualmente, isso nos convida a um retorno à essência, ao verdadeiro Verbo Divino, que representa a conexão com o sagrado e com o amor universal. O caos descrito na música é uma oportunidade para o despertar espiritual, para que a humanidade reencontre o equilíbrio entre o mundo material e o espiritual e restaure a clareza da verdade e da ética em sua vida e comunicação. E se isso tudo faz sentido para você, se tocou o seu coração e te fez refletir, eu te convido a fazer parte dessa egrégora de luz e despertar aqui no canal Portal em Luz. Juntos, podemos espalhar mais consciência, verdade e espiritualidade em um mundo que tanto precisa, não é mesmo? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo reflexivo com mais pessoas que buscam uma transformação interior. Ao fazer isso, você ajuda a fortalecer essa corrente de luz, o canal, e contribuindo para o despertar coletivo. Me inspira a refletir, pesquisar mais e trazer aqui mais conteúdos para vocês. Mas eu quero saber a opinião de vocês também, por favor. Vamos seguir juntos nessa jornada de expansão da consciência e elevação espiritual. Gratidão por estar aqui e até o próximo vídeo.